A dissolução de sociedade, as recuperações judiciais e os títulos de créditos são os principais temas de hoje do Brasil Justiça, o programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Para falar sobre o assunto, eu recebo o juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Edilson Enedino. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Também agradeço o convite da AMB e do programa para estarmos aqui trazendo alguns esclarecimentos quanto ao funcionamento dessa vara que trabalha com litígios empresariais. Muito obrigado, Renata. Doutor Edilson, quais são as causas mais comuns de dissolução de sociedades empresariais? A causa número 1 é o desacordo entre os sócios. A gente diz que para que haja uma sociedade é preciso haver afeição social, é preciso que os sócios combinem um com o outro, estejam ali em razão de características pessoais de cada um e essas características somem para o negócio. De repente, por algum motivo, desacerto quanto à distribuição do lucro, ou a forma de administrar a sociedade, às vezes até o surgimento de uma outra pessoa na família, leva ao desacordo entre os sócios. O principal motivo normalmente é esse. É comum também, quando a empresa começa a dar resultados negativos, que aquele sócio que não administra a sociedade queira deixar a sociedade. Então, normalmente, o caminho da dissolução passa por esse desacordo entre os sócios, que nós chamamos de quebra da afeição social. E quando um dos sócios vem a falecer, o que acontece? Qual é o procedimento a ser adotado? Bem, isso dependerá em parte do que disser o contrato social. Em algumas sociedades, o contrato social vai dizer que o sócio vindo a falecer poderá ser sucedido pelos seus familiares. Se isso for possível, isso quer dizer que o outro sócio, o remanescente, concorda que os familiares do falecido fiquem na sociedade com ele. Caso não haja essa cláusula permitindo a entrada de um familiar, de um herdeiro, o sócio remanescente terá 180 dias para, se ele for o único sócio, trazer mais um sócio para a sociedade. E, com relação ao sócio que faleceu, fazer um balanço de determinação, que seria uma apuração de quanto a sociedade vale no mercado, para saber quanto aquele sócio receberia caso a sociedade fosse extinta. E o valor apurado será depositado na conta onde estiver correndo o inventário, para que sejam remunerados os herdeiros em razão da cota do sócio que faleceu. Mas ele tem 180 dias. Na lei anterior, a morte levava à extinção. A lei atual permite que, por um prazo de 180 dias, mesmo que ele fique só, ele continue na sociedade até constituir, trazer outros sócios para a sociedade, ou ele pode transformar-se também em empresário individual. E a parte do que faleceu, ele deposita na conta do inventário. Qual o procedimento para a dissolução, quando não acontece morte? Bem, nós temos duas maneiras de resolver o problema do dissenso entre os sócios, do desacordo entre os sócios. A primeira, que seria uma resolução a partir dos próprios sócios, consistiria em se fazer uma mera alteração contratual, retirando da sociedade aquele sócio que quer deixar. Então, por acordo, os sócios deliberariam quem iria sair, quanto receberia, esse sócio que está saindo, faria-se uma alteração contratual e levaria a registro na junta comercial. Uma vez arquivada na junta comercial essa alteração, nós teríamos uma dissolução extrajudicial da sociedade, já com o cálculo do valor que esse sócio que está deixando a sociedade levaria. O Código Civil estabelece um prazo de 90 dias para o pagamento da cota do sócio que está deixando. Se não for possível esse acordo extrajudicial, o que é muito comum, porque há uma discussão séria quanto ao valor que esse sócio que está deixando a sociedade teria direito a receber. Quando há esse dissenso, normalmente se procura o judiciário e, por meio de uma ação de dissolução de sociedade, a gente, o judiciário intermediando, fará essa dissolução. Esse processo é para ser bem rápido. Inclusive, a previsão do procedimento ainda se encontra no Código de 1939. Nós não temos um procedimento no Código de Processo Civil atual. É um processo que em 60 dias já é possível ter um resultado. O que complica um pouco esse processo é que os sócios querem, na primeira fase do processo, já discutirem o valor a receber. E o processo é dividido em duas fases. Numa primeira fase, a gente simplesmente verifica se foi quebrada a fé societatis e dissolve essa sociedade. E uma vez dissolvida a sociedade, como se fosse um divórcio, a gente vai para a segunda fase, que seria a apuração de haveres ou liquidação. É nessa segunda fase que a gente apura qual é o montante devido a cada um dos sócios. E esse montante devido, normalmente, ele é calculado por um perito que vai levar em conta não somente os bens que a empresa tem e as dívidas, mas também levará em conta o valor que a empresa tem no mercado e a perspectiva de lucro futuro.
Chegando-se a um valor, o juiz homologa o laudo do perito e o sócio que deixou a sociedade vai ter direito de receber aquele valor. Caso não receba, promove-se uma execução nos moldes da execução do processo civil, no artigo 585 em diante, ou execução de sentença, dependendo da situação que nós tivermos quanto à disputa desse valor. Perfeito. E é possível a intervenção de um juiz na administração dessa empresa que esteja em processo de dissolução? É possível. A própria legislação, o CPC de 1939, permite que o juiz nomeie um administrador para assumir essa empresa que está na fase de liquidação já. Na fase de dissolução é um pouco mais complicado fazer isso, porque nós não sabemos com quem vai ficar a empresa. E muitas vezes a dissolução já resolve o problema. Afastando-se um sócio, o que fica como sócio remanescente assume a administração e não é necessário se colocar um administrador. Agora, existem hipóteses em que a sociedade não tem como funcionar mais depois da dissolução. A gente chama isso de dissolução total de sociedade. Na dissolução total, permitir que um dos sócios permaneça à frente da sociedade leva a outros litígios. Por conta disso, o Código permite que o juiz nomeie um administrador. Primeiramente, consultando as partes se eles têm alguém que seja de comum, que seja de acordo, para assumir a sociedade. Não havendo essa pessoa, o juiz nomeia um administrador da sua confiança, fixa uma remuneração e a função desse administrador é liquidar a sociedade. Vender o ativo, pagar o passivo, depositar em juízo o líquido e esse valor será partilhado entre os sócios na proporção das cotas. Não é recomendável que se coloque na administração da sociedade, uma sociedade em funcionamento, um administrador do juízo, porque as questões que envolvem o mercado, o trato com a clientela, trazem assim alguns óbices, alguns desconfortos com um terceiro administrando. O projeto de código comercial cria uma figura nova para auxiliar o juiz nessas situações, uma figura de um sujeito que não irá administrar, mas irá entrar na sociedade como uma espécie de fiscal do juiz para favorecer ou para facilitar uma retomada da administração da sociedade, uma fiscalização que evite que um sócio desconfie do outro. Tem como manter uma sociedade mesmo quando os sócios eles estejam em desacordo ou não? Veja, se a sociedade é de pessoas, 98% das nossas sociedades no Brasil são de pessoas, em que os sócios escolhem-se em razão de quem eles são, quando há um desacordo entre eles, esse desacordo gera diversos desconfortos, a empresa começa a perder clientela no mercado, a segurança dos financiadores do mercado também se perde e a tendência é que essa empresa vai esvaindo o seu patrimônio e acabe por ser liquidada sem patrimônio final para distribuir entre os sócios. Quando há o desacordo, é impossível praticamente se manter a sociedade em funcionamento, porque ambos os sócios falam pela sociedade. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Edilson Enedino, vai falar das falências e recuperações judiciais. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não saia daí, a gente volta rapidinho. Juízes e desembargadores de todo o Brasil têm até o dia 30 de julho para fazer a inscrição no primeiro concurso nacional de fotografia para magistrados. A seleção tem tema livre e pretende integrar a magistratura por meio da arte da fotografia e da produção cultural. Os trabalhos serão expostos durante o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico amb.com.br/fotografia. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com o juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Edilson Enedino. No bloco anterior, falamos da dissolução de sociedade. Agora o assunto deste bloco são as falências e recuperações judiciais. Doutor Edilson, quais são as causas mais comuns de falência de uma empresa? Bem, a causa mais comum é o não pagamento de título vencido. Praticamente 90%, 95% das ações de falência se baseiam em um título executivo
que não foi pago e foi protestado e o valor supera 40 salários mínimos, ou se baseia em alguma execução frustrada. Execução frustrada é aquela em que o credor ajuizou uma ação de execução contra o devedor empresário e no prazo para pagamento dessa dívida, esse devedor empresário não pagou, não depositou em juízo o valor, nem nomeou bens suficientes à penhora. Nessa situação, não importa qual o valor do título, não há o limite mínimo de 40 salários mínimos, não há esse piso de 40 salários mínimos. Então, título de qualquer valor, se passou por uma tentativa de execução, onde se frustrou o pagamento, isso dá ao credor o direito de pedir a falência do devedor, se esse devedor é um empresário. Detalhe, esse empresário não precisa estar registrado. Então, basicamente, é a impontualidade ou execução frustrada que vão embasar 95% das nossas falências. Na lei anterior, não havia limite mínimo para nenhuma das hipóteses, nem para o título protestado, nem para o título que foi objeto de execução frustrada. Por conta disso, nós tínhamos um volume muito grande de falências que eram pedidas com base em títulos de pequeno valor que eram protestados contra empresários. Esses empresários não cancelavam o protesto, não evitavam o protesto com assustação, e isso já dava ao credor o direito de pedir falência. Com o estabelecimento de um mínimo de 40 salários mínimos para os títulos protestados, nós tivemos uma redução bem considerável no número de falências, isso no Brasil inteiro. Isso tem sido noticiado, inclusive, pela mídia, e uma das finalidades da legislação foi que a falência não fosse utilizada tanto como meio de cobrança, como era utilizada anteriormente, no entendimento de que algumas empresas que eram viáveis, ao terem sua falência requerida, tornavam-se definitivamente inviáveis. Então, para preservar a empresa, a legislação criou esse piso. Mas o fundamento continua sendo esse, impontualidade ou execução frustrada. E há alguma alternativa para uma empresa que está em crise evitar a falência? Ah, sim. A lei também, a Lei 11.101 de 2005, que reformulou o procedimento falimentar no Brasil, acabou com o Instituto da Concordata e criou a recuperação, estabeleceu que todo empresário que já esteja registrado há mais de 2 anos, caso esteja passando por uma crise econômico-financeira, que crise é essa? Quem constata se está em crise é o próprio empresário. Ele verifica que se ele for cumprir todas as obrigações que assumiu, nos prazos que assumiu, na forma como assumiu, o negócio ficará inviável. Ele tem a alternativa de requerer sua recuperação. Traz os documentos que a lei estabelece como documentos mínimos e o juiz, diante daqueles documentos, se estiverem completos os documentos, se ele for registrado há mais de 2 anos, ele deferirá o processamento da recuperação e esse deferimento por si só, o deferimento do processamento, já suspende todas as ações e execuções contra esse devedor, para permitir que ele tome fôlego e faça uma proposta de pagamento das suas dívidas. Depois de deferido o processamento, ele terá 60 dias para fazer a proposta dele. A lei é bem interessante, ela diz que essa proposta é livre. O devedor empresário oferece o que ele quiser. Desconto, prazo, carência, ele pode fazer entrega de bens em adjudicação, ele pode passar até a empresa para os empresários, para os empregados ou para os credores assumirem a empresa e ele se afastar da empresa. Tem 60 dias para apresentar o plano, não havendo objeção ao plano, ele vai cumprir esse plano. Se houver objeção, os credores são chamados para aprovarem ou não o plano de recuperação. Uma vez aprovada a recuperação, ele ficará 2 anos cumprindo essa recuperação e depois voltará a gerir normalmente sua atividade. Então, é possível a recuperação judicial e também a extrajudicial. Na recuperação extrajudicial, ele mesmo convoca os credores, estabelece com os credores um acordo e traz esse acordo para que o juízo homologue. Isso vai permitir que a empresa continue funcionando. O interessante da lei nova é que é possível você falir um empresário sem precisar encerrar a atividade da empresa. Nós criamos um mecanismo em que o sujeito de direito, que é o empresário, está separado da empresa. Isso permitiu, por exemplo, que a Varig, antes de falir, fosse vendida. A empresa Varig, aquela estrutura de aviões, balcões, concessões, linhas aéreas, aquela estrutura fosse vendida para a Varig Logística e em seguida para a Gol. E hoje a Varig opera, a empresa Varig opera, e a sociedade empresária Varig está lá com seus credores, tentando receber alguns valores e pagar os seus credores, e a empresa continua funcionando. Então é viável, é possível, o empresário que está em crise, buscar uma alternativa para que a empresa não venha a definitivamente quebrar. Basta que ele peça sua recuperação judicial ou que, com seus credores, faça um acordo e promova uma recuperação extrajudicial. O senhor falou agora sobre a lei de recuperação judicial. Ela está focada mais no aspecto social?
Totalmente. Apesar de que algumas leituras feitas sobre a lei levem a uma conclusão equivocada de que a lei veio para proteger empresários. Como eu disse aqui, nós separamos a empresa do empresário. A empresa é como um automóvel, aquela estrutura montada, com balcão, com estoque, com clientela, com empregados. Isso é a empresa. Empresário é o titular da empresa, como se fosse o motorista desse automóvel. A Lei 11.101, ela não protege o motorista, ela visa preservar o automóvel. Se o motorista está mal, está insolvente, não tem como pagar suas dívidas, decreta-se a falência dele, retira-se ele dali e vende-se a empresa para outro motorista que queira conduzi-la. Então, a Lei 11.101, se nós lermos lá os artigos do 74, o artigo 47, nós vamos verificar que a finalidade dela é preservar a unidade produtiva, garantir o emprego dos trabalhadores, preservar o interesse dos credores. E se eu mantenho a empresa funcionando, eu estou preservando tudo isso. A lei ela é tão preocupada com o aspecto social que ela permite que alguém venha num processo de falência, adquira a empresa, adquira o automóvel e mantenha os empregados anteriores, considerando novos os contratos de trabalho e garantindo a esse sujeito que está comprando a empresa que ele não responderá pelas dívidas anteriores. Então, há um aspecto muito preocupado com o interesse social. Interessa a toda a sociedade que as empresas não fechem. Uma padaria a menos no mercado é menos concorrência. Uma padaria a menos no mercado é menos tributo recolhido, é menos emprego. Então, quando a lei se preocupa em preservar a empresa, está preocupada em preservar o interesse de toda a coletividade. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Edilson Enedino, vai falar sobre os títulos de créditos. Não saia daí, o assunto é muito interessante, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB promovem o curso Ativismo Judicial nos dias 9 e 10 de agosto no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 40 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB no curso que tem o objetivo de introduzir noções essenciais para o entendimento de ativismo judicial. Inscrições até o dia 4 de julho no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Edilson Enedino. Nos 2 blocos anteriores, falamos da dissolução de sociedade e das recuperações judiciais. Agora o assunto em destaque são os títulos de créditos. Doutor Edilson, por que os títulos de créditos eles são diferentes dos contratos? Bem, em primeiro lugar, os títulos de crédito guardam uma diferença e tem que guardar uma diferença em relação aos contratos, porque enquanto os contratos nós firmamos com pessoas normalmente que estão no mesmo nível que nós, os contratos civis especialmente, os títulos de crédito eles são documentos que no mundo inteiro têm uma regulamentação única. E essa regulamentação visa o quê? Dar credibilidade, dar executoriedade, dar ao credor a certeza de que aquele pedaço de papel, aquele título, será tratado como se fosse dinheiro. Quando eu contrato algo com alguém e essa pessoa descumpre aquilo que ela pactuou comigo, é uma regra básica do direito civil que eu não terei que cumprir minha parte no contrato. A gente chama isso de exceção de contrato não cumprido. Então, se eu contrato com alguém, me entregar um armário confeccionado em 30 dias e eu vou pagar em 40 dias R$1.000 por esse armário, se em 30 dias o armário não for entregue, eu não preciso, quando der 40 dias, pagar o valor do armário. Agora, se eu faço esse contrato e a obrigação de pagar o armário eu coloco em um cheque, por exemplo, que é um título de crédito, e o cheque é para 40 dias, o fato dele não me entregar o armário não me libera de pagar o cheque. Então, quando eu assumo uma obrigação em um título de crédito, aquela obrigação que eu estou assumindo não é como uma obrigação contratual, que eu possa dizer assim, olha, se ele não cumprir a parte dele, eu não vou cumprir a minha. Pelo contrário, quando eu coloco a obrigação em um título de crédito, eu estou me obrigando a pagar aquele papel, o que está naquele papel, pela letra do papel, e não pelo que gerou
esse papel que é o título de crédito. Então, qual é a grande diferença? Nos contratos, eu tenho uma possibilidade de discutir a origem, de discutir os vícios, de discutir o descumprimento do contrato para evitar o pagamento dele. Já em um título de crédito, a regra não é essa. Se eu coloco a obrigação em um título de crédito, eu estou me obrigando a pagar aquele título. Até porque a pessoa que recebeu esse cheque pode passá-lo adiante. E o terceiro que vier a receber o título nada sabe quanto a origem. Não sabe que é um armário, nem se o armário não foi entregue, se contentou ou não contentou. Então, quando a gente trabalha com título de crédito, nós temos que tomar cuidado, porque a obrigação que nós estamos assumindo ali, em princípio, terá que ser cumprida, mesmo que nós tenhamos problemas naquilo que deu origem àquela contratação. Então, o título de crédito vai diferenciar por isso. E outra, essa segurança que se dá ao título de crédito para o credor, não é uma segurança só da legislação brasileira, é uma segurança da legislação internacional, porque nós temos cheques no mundo inteiro, temos nota promissória no mundo inteiro, temos letra de câmbio no mundo inteiro. Então, quando alguém do Brasil dá um cheque em outro país, a pessoa do outro país sabe que pode receber o cheque ali, porque as regras de lá são iguais às daqui. Já os nossos contratos diferenciam. Nós temos contratos aqui que são tratados de uma maneira diferenciada por conta da nossa cultura, dos nossos valores, do nosso conhecimento. Há uma proteção da legislação, uma interpretação mais adequada à nossa realidade. Em relação a título de crédito, não. O que consta do título tem que ser cumprido. Agora, tomando como base o exemplo que o senhor deu, o consumidor vai lá, compra o armário dele, passa esse cheque e não tem fundo. Como que deve ser cobrado esse cheque, esse título de crédito? Bem, o credor, no caso a empresa que fez a venda do armário, ela poderá, essa outra vantagem do título de crédito, procurar o Poder Judiciário já para satisfazer o seu crédito. Veja, a empresa que vendeu o armário não terá que provar que vendeu um armário, que entregou o armário, que o armário era adequado. Não, simplesmente ela vai dizer que é credora daquele consumidor pelo valor do cheque que não foi pago, e isso está comprovado pelo carimbo de devolução do banco. Basta a empresa isso. Essa é uma outra vantagem do título de crédito para quem é credor dele. O sujeito já procura o judiciário para satisfazer o seu crédito sem precisar provar qualquer outra coisa. Basta ele provar que o cheque não foi pago. Será suficiente para receber o valor. O senhor é integrante da comissão do novo Código Comercial da MB. Na sua opinião, o que deve ser observado na atualização? O que deve ser observado na atualização é justamente essa distinção que eu fiz aqui entre contratos e títulos de crédito. Nós temos que deixar pontuado no Código Comercial que o Brasil, quando lida com situações de comércio, de produção, de atividade econômica, de atividade com fim lucrativo, está alinhando a sua legislação à legislação internacional. O direito comercial tem essa característica de ser cosmopolita. Nós não fazemos comércio só aqui no Brasil. Mesmo uma pessoa que seja nacionalista e até xenófoba, não gosta de estrangeiros, dificilmente ela vai viver hoje em dia sem um celular que é fabricado em outro país. Dificilmente ela vai andar num carro que não tenha componentes que sejam de outro país. Um computador que não tenha componentes de outro país. Então, o processo de globalização comercial, eu não vou dizer que ele é inevitável, ele já está implantado há muito tempo. Como nós, como cidadãos comerciais, ou como compradores, ou no mercado, somos cidadãos do mundo, nós precisamos de uma legislação que também esteja alinhada com a legislação internacional. Então, um código comercial já é um recado que nós vamos estar dando para os investidores, para as pessoas que lidam com produção, com atividade econômica, de que o Brasil trata as relações comerciais de uma forma diferenciada daquela que trata as relações civis, porque os objetivos são outros. Então, o Código Comercial tem que pontuar isso. Pontuar o quê? Que a principiologia do direito empresarial, do direito comercial, é diferente daquela do direito civil. Hoje é um incômodo nós termos direito comercial dentro do Código Civil, porque somos tentados a usar os princípios do Código Civil para resolvermos litígios empresariais. Se fizermos isso, nós estragamos o direito civil e também não aplicamos bem o direito comercial. O Código Comercial tem que pontuar essa diferenciação e dar esse recado para o mundo. E para encerrar, até quando eu posso cobrar um título de crédito? Veja bem, para cobrar o título por meio da execução, a lei estabelece prazos específicos. Um cheque pode ser executado até 6 meses após 30 dias da sua emissão. Uma nota promissória, uma duplicata, podem ser cobradas, executadas até 3 anos após a sua emissão. Fora desses prazos, nós temos ação monitória, e aí vai depender do tipo de negócio que foi feito para sabermos até quando podemos cobrar o valor desse título.
Muito obrigada. Agora no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Lilian Mazeu, sou desembargadora do TRT da 2ª Região e vice-presidente para assuntos legislativos trabalhistas da Associação dos Magistrados Brasileiros. Escolhi a magistratura do trabalho pela minha paixão pelo direito social e recomendo a quem quiser ingressar na carreira que se dedique muito ao estudo, porque é fundamental para o magistrado ter o estudo como o objetivo contínuo. Agradeço ao Dr. Edilson pela entrevista. Eu agradeço, Renata, agradeço, Michel, agradeço a MB. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, tanto da TV quanto de qualquer cidadão que compareça à vara de falências e recuperações judiciais. E também ao Michel pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo esclarecimento. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.